Shabbat Shalom, hoje nós vamos estudar a Parashá Balak, que está em Bamidbar, em Números, capítulo 22.2 ao capítulo 25, verso 9. E esta Parashá se inicia no capítulo 22, verso 2, cujo texto assim dispõe: Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israel laemori. Tradução: E viu Balak, filho de Tzipor, tudo o que tinha feito Israel ao Emori. Então, o nome desta Parashá é Balak. E Balak, ele era rei de Moabe. Em português, Moabe, as traduções em português chamam de Moabe. Bem, e esta Parashá leva este nome, o nome de Balak, que era um perverso rei de Moabe, ou Moabe em português, e este rei perverso, ele deseja amaldiçoar Israel para pôr fim ao nosso povo. E nós poderíamos perguntar, por que a Parashá possui o nome de um ímpio? Por que destacar o nome de um perverso? E existem várias explicações para isto. A primeira é que o Eterno está no controle de tudo, inclusive até mesmo do mal. E Yeshayahu, Isaías 45:7, o Eterno diz: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Eterno, faço todas estas coisas. Então, o Eterno, ele é soberano e está no controle de tudo. Até as coisas ruins, perversas, até o mal está debaixo do controle do Eterno. Mishlei, Provérbios 6:4, assim dispõe: O Eterno fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Então, até o ímpio, o Eterno é quem o estabeleceu de acordo com os seus desígnios, de acordo com os seus propósitos. Isso soa um pouco estranho e até mesmo incompreensível para nós, porém, tudo o que acontece na face da terra, inclusive as atrocidades, todas elas estão debaixo do controle soberano do Eterno. Nada acontece sem a vontade de Elohim. E disto nós extraímos a seguinte lição: nós temos que agradecer o Eterno por tudo, externando nossa confiança e fidelidade. Ainda que coisas ruins aconteçam em nossas vidas, tudo tem um propósito, há um plano por trás de todas as coisas. Temos que captar o que o Eterno deseja de nós. Muitas vezes o Eterno quer nos testar, nos provar. E aí temos que ter firmeza, ainda que estejamos no meio da tempestade. Eu não sou de citar muito autores cristãos, mas hoje eu vou abrir uma exceção e citar uma frase excelente de Agostinho. Agostinho disse: 2 homens olharam através das grades da prisão. Um viu a lama, o outro viu as estrelas. Ora, o que isto quer dizer? Isto quer dizer o seguinte: muitas vezes o Eterno não nos livra dos problemas, porém, o que irá nos distinguir é como nós vivenciamos o problema. Na frase que eu li, havia 2 presidiários. Um olhou para baixo e viu a lama, o outro olhou para o alto e contemplou a beleza das estrelas. Então,
Todos nós passamos por problemas. Agora, a questão central é como nós iremos encarar, como nós iremos enxergar os problemas. Há pessoas que entram em desespero e olham para baixo, para a lama, pois não possuem esperanças. E há outros que preferem olhar para o alto, pois é de lá que vem o socorro. Saiba portar-se adequadamente diante das dificuldades. Seja firme, seja constante. Não deixe sua vida espiritual oscilar como oscila a direção do vento. Esta paraxá leva o nome do perverso Balaque para nos advertir que a maldade existe e nos acompanhará. Nós vivemos em um mundo mau, em uma sociedade falida, em que o elenco de valores está apodrecido. O mundo jaz no maligno, os dias são maus, os tempos são difíceis, a apostasia tende a se alastrar, o mal tende a crescer. O mundo não irá melhorar. O mundo está em declínio, em decadência. Então, esta paraxá nos ensina que vivemos em um mundo mau. Porém, mesmo assim, a mão protetora do Eterno está sobre os justos do nosso povo. O Eterno não abandonou e nunca abandonará Israel. Esta paraxá, nós veremos daqui a pouco, ela traz inúmeras profecias messiânicas. E assim sendo, por mais que o mundo esteja mergulhado na maldade, nós temos a perfeita esperança na manifestação do Mashiach, que virá para fazer Tikkun Olam, para fazer a reparação, o conserto do mundo, para reparar tudo aquilo que está errado. Por mais que haja impiedade na face da terra, nós confiamos no Eterno, porque somos israelitas completos. Nós temos a Torá e também testemunhamos Yeshua HaMashiach. Escreveu o Rebbe de Lubavitch que o Mashiach virá para transformar as nações gentias, para transformar o mal em bem. E é exatamente isto que Yeshua faz hoje e é isto que Yeshua fará no futuro. Hoje, aqueles que desejam fazer techuvá abandonam o mal e passam a seguir o bem. E esta transformação é operada por Yeshua, que dá uma nova vida a todos aqueles que nele creem. Yeshua transforma o coração do homem. Não obstante, no reinado messiânico que está por vir, nós teremos uma transformação completa dentro do nosso ser, pois a nossa inclinação para o mal, Yetzirará, ela será eliminada totalmente. A nossa inclinação para o mal, ela será destruída por Yeshua e daí nós faremos apenas o bem. Fazer o bem será algo natural. Nós não teremos que lutar contra o mal, pois o mal terá desaparecido de dentro do nosso ser. A paraxá tem o nome de Balaque, e Balaque é um símbolo do antissemitismo, que infelizmente não desapareceu e nunca desaparecerá até o retorno de Yeshua HaMashiach. Antissemitismo é o ódio contra o povo de Israel e quase sempre se manifesta com a vontade de exterminar o nosso povo. O faraó no Egito, Balaque, os romanos, as cruzadas cristãs, Adolf Hitler, todos quiseram nos destruir.
e não conseguiram. Os fundamentalistas islâmicos, covardes terroristas, já disseram publicamente que somente irão descansar quando conseguirem matar todos nós judeus. Sabe quando isto irá ocorrer? Nunca. Maior é quem está em nós, maior é aquele que está conosco, o Eterno. O Eterno nos livrou e o Eterno nos livrará de todo o mal. E esta paraxá leva o nome de um homem antissemita para nos ensinar que os inimigos de Israel não conseguiram e não conseguirão prosperar os seus planos contra nós. Sempre existirão homens como Balaque, mas sempre haverá o livramento operado pelo Eterno. As maldições contra nós serão sempre transformadas em bênçãos. Que hoje você possa receber na sua vida as palavras do profeta Yeshayahu, Isaías 43, versos 1 a 3, que diz o texto: Mas agora, assim diz o Eterno, que te criou, ó Jacov, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Eterno, teu Elohim, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu sou o Eterno, teu Elohim, o teu Salvador. Que você, que eu, que todos nós possamos guardar estas palavras em nossos corações. O Eterno é o nosso Salvador. E agora eu vou fazer um breve resumo da paraxá e depois nós analisaremos alguns tópicos específicos. Esta paraxá versa sobre Balaque, que era rei de Moabe. E Balaque encomendou ao profeta pagão Bilam, em português é chamado de Balaão, mas em hebraico é Bilam. Então Balaque, ele encomendou ao profeta pagão Bilam a tarefa de amaldiçoar os filhos de Israel. E Balaque paga um bom preço para que fosse lançado encantamento contra o nosso povo, o povo de Israel. E Bilam concorda com esta missão e então parte para o acampamento de Israel. E ele diz que apenas falaria o que o Eterno lhe dissesse. E o Eterno diz a Bilam, capítulo 22.12: Você não deve amaldiçoar o povo, pois ele é abençoado. Ou seja, Bilam sabia que não podia amaldiçoar Israel e que esta era a vontade do Eterno. Não obstante, pensando na grande quantidade de dinheiro que receberia pelo feitiço, Bilam insiste. Capítulo 22:19. E diz: Permaneçam aqui esta noite para eu poder descobrir o que o Eterno me dirá. Ora, o Eterno já tinha dito que ele não iria amaldiçoar o nosso povo. Mas o capítulo 22.19 mostra que Bilam insiste. Por quê? Pois ele deseja amaldiçoar para receber dinheiro. E já que ele insiste neste desejo de amaldiçoar, então o Eterno fala: então vai
Você quer amaldiçoar? Então vá com eles. Vá, mas faça apenas o que eu disser. Capítulo 22.20. Ou seja, quando o Eterno diz vá com eles, é que o Eterno sabia, o Eterno conhece o coração do homem, o Eterno sabia que o desejo de Bilã era amaldiçoar. Então o Eterno disse, já que você quer, então vá. O Eterno conhecia o coração do perverso Bilã e sabia que o que ele realmente queria era amaldiçoar o nosso povo. E então Bilã parte para o acampamento de Israel e um anjo do Eterno está no meio do caminho com uma espada na mão. E por 3 vezes a jumenta de Bilã se desvia do caminho e Bilã bate na sua própria jumenta. E de forma miraculosa, o Eterno faz com que a jumenta fale e converse com Bilã. Então, o anjo do Eterno fala para Bilã que tinha sido enviado para lhe barrar o caminho e que se a jumenta não tivesse se desviado por 3 vezes, ele, o anjo, teria matado Bilã. E o anjo reforça a mensagem para Bilã falar apenas aquilo que Elohim colocasse em sua boca. Ao chegar perto do acampamento de Israel, por diversas vezes Bilã tenta amaldiçoar Israel, porém todas as vezes Elohim o impede e ele termina por abençoar o nosso povo. O Eterno transformou as maldições em bênçãos. Já que Bilã não conseguiu amaldiçoar Israel, então ele pensou o seguinte: a única forma de eu conseguir que Israel seja amaldiçoado será quando Israel abandonar o Eterno e passar a servir a outros deuses. Vejam, Bilã não consegue amaldiçoar Israel. Então ele pensa, já que o Eterno não amaldiçoa Israel, eu tenho que fazer com que o Eterno fique com raiva, com ira de Israel. E como eu vou fazer isso? Se Israel passar a servir a outros deuses, então o Eterno ficará irado e irá castigar, amaldiçoar Israel. Então, conforme Bamidbar, números 31.16, Bilã arma um plano em que as mulheres idólatras de Moabe, elas seduzem os israelitas e passam a ter relações sexuais. Os israelitas passam a ter relações sexuais com aquelas mulheres idólatras. E por meio deste jogo de sedução, as mulheres idólatras fazem com que os israelitas passassem a servir ao deus Baal Peor. E a ira do Eterno se acendeu contra Israel por conta da sua idolatria. Os hebreus passaram a adorar este falso Elohim, esse falso Deus, e o Eterno, por conta da idolatria dos hebreus, a ira do Eterno se acende, e o Eterno envia uma praga contra o povo e determina o enforcamento dos líderes de Israel que foram idólatras. E então Pinhas, filho de Elazar e neto de Aharon, ele viu que o hebreu Zinri tinha entrado em sua tenda com uma mulher de Midian, uma idólatra. E Pinhas, que era um homem honesto, idôneo e zeloso, ele vai até lá, entra na tenda e atravessa os dois com uma lança. Atravessa tanto o hebreu Zinri quanto a mulher idólatra. E ele extermina os dois com essa lança. E assim termina a praga entre o povo de Israel.
mas mesmo assim a praga que o Eterno envia contra Israel como castigo pela idolatria, esta praga mata 24.000 hebreus. E na próxima paraxá nós veremos que este ato de Pinhas agradou o Eterno, que terminou por honrá-lo. Então, o Eterno se agradou do fato de Pinhas ter matado o homem e a mulher que eram idólatras. Vejam, o Eterno, um mandamento, não é, que todo mundo se lembra, é o não assassinarás. O Eterno é contra o assassinato. O Eterno é contra o assassinato, mas existem hipóteses na Torá em que o Eterno determina a pena de morte. E uma das hipóteses de pena de morte é a idolatria. Então, quando Pinhas ele mata os dois idólatras, ele estava cumprindo a Torá, porque, repito, a Torá pune a idolatria com a pena de morte. Por isso, esse ato de Pinhas agradou o Eterno, e nós estudaremos na paraxá na próxima semana que o Eterno o honrou. Bem, este é um breve resumo da paraxá, e agora nós vamos tratar de alguns tópicos especiais. O primeiro deles, sobre a personalidade de Bilam, ou Balaão em português. De acordo com a tradição judaica, Bilam era um homem ímpio, perverso. Ele era um pagão. Lecionam os rabinos que Bilam tinha ódio contra o povo de Israel e queria eliminá-lo do mundo. Então, Bilam ele queria exterminar o nosso povo. A Mishnah, em Pirkei Avot 5.19, afirma que os discípulos de Bilam possuem 3 características: um olho mau, um espírito arrogante e uma alma ambiciosa. Olho mau, na cultura semita, significa ser avarento. Então, de acordo com a Mishnah, os discípulos de Bilam são qualquer pessoa que seja avarenta, esta pessoa é um discípulo de Bilam. Quem tem um espírito arrogante, soberbo, vaidoso, também é um discípulo de Bilam. E também aqueles que têm uma alma ambiciosa, ou seja, aqueles que querem dinheiro a todo custo, aqueles que ficam correndo somente atrás de prosperidade. Então, enquanto os evangélicos gostam desta doutrina da prosperidade, que prega riquezas e mais riquezas aqui na terra, de acordo com o judaísmo, isto é algo errado. Você desejar dinheiro a todo custo, com ganância, de acordo com Pirkei Avot 5.19, essa pessoa tem uma alma ambiciosa e essa pessoa é um discípulo de Bilam e irá, essa pessoa irá, está escrito, ser condenada no Guerrinom. Guerrinom é um lugar de fogo, de pranto e ranger de dentes, conforme ensina a tradição do nosso povo, e é o que em português terminaram chamando de inferno. Mas no hebraico é o Guerrinom. De qualquer forma, é um lugar de fogo, um lugar de castigo, um lugar em que as pessoas estão ali sofrendo por conta dos seus pecados. Então, os discípulos de Bilam, afirma a Mishnah, serão lançados no Guerrinom. Se você é defensor desta doutrina da prosperidade, se você busca dinheiro a todo custo, se você é um ser ganancioso, saiba que um lugar muito ruim te espera. Bem, prosseguindo.
A impiedade de Bilã, ela é confirmada pelos Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos. Por exemplo, em Kefá-bet, 2 Pedro, capítulo 2, verso 15, Kefá, Pedro, ele diz que Bilã amou o prêmio da injustiça. Então Kefá diz que Bilã era um homem injusto. Por sua vez, na carta de Yehudá, traduzido em português incorretamente como Epístola de Judas, o capítulo 1, verso 11, fala que pessoas se precipitaram no erro de Bilã. Então, Yehudá também fala sobre a impiedade, sobre o erro de Bilã. E o próprio Yeshua, em Guiliana, capítulo 2, Guiliana é Apocalipse, Apocalipse 2, verso 14, Yeshua diz: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Bilã, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Palavras de Yeshua, Apocalipse 2, verso 14. Vejam, todos estes textos descrevem Bilã como ímpio. Porém, na Paraxá nós lemos que ele tinha dons espirituais de profecia. E até mesmo Bilã se comunicava com o Eterno. E há cristãos que leem a Paraxá e até mesmo chegam a pensar que Bilã era um homem bom, pois ele tinha o dom de profecia. E aí vem a dúvida. Se ele era ímpio, e ele era ímpio, como é possível que Bilã se comunicasse com o Eterno? Se ele era um profeta, como pode um profeta ser ímpio? Resposta: dom espiritual não indica que alguém seja servo do Eterno. Alguém pode ter dons espirituais e ser um servo de Satã, de Satanás. Alguém pode curar em nome de Yeshua, curar em nome de Jesus e ser um homem maligno, ímpio. Vejam o que disse Yeshua em Matitiarro, Mateus 7, versos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porém, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, entrará comigo no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitas obras poderosas? Então eu, Yeshua, direi a eles: eu nunca os conheci. Apartem-se de mim, todos os que praticam obras contrárias à Torá. Logo, enganam-se aqueles que pensam que a manifestação espiritual revela um homem do Eterno. Yeshua disse: não importa, vocês profetizaram em meu nome, vocês expulsaram demônios em meu nome, mas mesmo assim eu nunca os conheci. Por quê? Porque vocês praticaram obras contrárias à Torá. Então, dom espiritual não revela necessariamente a justiça de um homem. Você pode não ter dons espirituais aparentes e ser um tzadik,
um justo. Por outro lado, há quem manifeste dons espirituais e seja totalmente carnal. Yeshua disse que a árvore se conhece pelo fruto e não por dons espirituais. Aliás, diversas religiões pagãs fazem sinais e prodígios. Eu não vou citar nomes, porém, muitas igrejas evangélicas produzem milagres em nome de Jesus, porém, Yeshua não está naqueles lugares. São igrejas que servem a um falso Messias. São igrejas que servem a Satã, a Satanás. Vejam, eu não estou generalizando. Eu não posso generalizar sobre todos os seres humanos. Isso seria um absurdo. Mas há muitos cristãos que acham que servem ao Eterno, mas na verdade servem a Satã, servem a Satanás. Exemplo. Essas igrejas que ficam pregando prosperidade estão cultuando a Mamon, estão cultuando ao Deus dinheiro e não estão cultuando ao Elohim de Israel. Eu não estou generalizando, porém muitos evangélicos manifestam dons espirituais das trevas. Muitos evangélicos estão endemoninhados. Eu já vi com meus próprios olhos muitos evangélicos manifestando demônios. Eu não tenho tempo aqui para dar muitos testemunhos, mas eu me lembro até hoje que uma vez eu estava em uma comunidade em Sampaio, uma favela, uma comunidade no Rio de Janeiro, e lá estava uma evangélica, uma evangelista, que manifestou demônios. Foi uma coisa horrível. E era interessante que na casa havia pessoas que não criam em nada e havia essa evangelista, evangelista cristã, evangélica. E o demônio se manifestou nela de uma forma terrível. E até os incrédulos ficaram apavorados, porque eles pensaram, se ela é crente e manifesta demônio, que dirá a gente que não crê em nada. Eu estou contando rindo, mas foi algo horrível. Então, até os ímpios ficaram assustados. Os ímpios pensaram, se o evangélico manifesta demônio, então, não é? Quem não crê em nada aí que está perdido mesmo. E graças ao Eterno, nós oramos, impusemos a mão na cabeça daquela mulher, repreendemos e o demônio ele foi expulso em nome do nosso Mashiach. Bem, eu já vi muito evangélico endemoniado, evangélico torto, caindo, estribuchando, babando. É uma coisa horrível. Então, vejam, ser cristão, ser evangélico, isso não quer dizer nada. Pastores, muito pastor manifesta demônios. Repito, eu não estou generalizando, mas essas coisas existem. Eu já vi muito. Aliás, é algo terrível, né? Eu não vou nem citar porque eu posso terminar falando nomes aqui e minha intenção não é denegrir pessoas, mas apenas demonstrar alguns erros. Bem, então esses crentes que manifestam demônios, isto é o protótipo de Bilam. São pessoas que conhecem um pouco do Eterno, porque eles leem a Bíblia, mas são pessoas pagãs, idólatras. E, infelizmente, este é o retrato de muitos cristãos nos dias de hoje. Eles conhecem um pouquinho do Eterno, mas estão atolados pelo paganismo.
Retornando a Paraxá. Por qual motivo o Eterno enviou um anjo para obstruir o caminho de Bilã? Ensina Rashi que foi um anjo de misericórdia, pois Elohim queria evitar que ele pecasse, de forma que ele não morresse por causa dos seus pecados. Então, Rashi fala que o anjo foi encaminhado para ver se Bilã se arrependia. E com isto, nós aprendemos que o Eterno sempre dá chances para o ser humano se arrepender. O Eterno conhecia o coração de Bilã, sabia que ele era ímpio, contudo, deu uma segunda chance para ele. E Bilã aparentemente se arrepende, dizendo: eu pequei. Capítulo 22.34. Porém, na verdade, Bilã nunca se arrependeu. E há pessoas que estão em congregações nos dias de hoje e fazem a mesma coisa. Há pessoas que fingem que se arrependem, mas não se arrependem coisa nenhuma. Há pessoas que estão somente na aparência, fingem ser convertidas e muitas delas acham que são convertidas, porém nunca se converteram. São hipócritas e receberão o juízo do Eterno. Você conhece a palavra do Eterno. Se alguém vive contra a Torá, então trata-se de um falso, um hipócrita, um ímpio. Não adianta viver de aparência. O Eterno sabe de tudo aquilo que está em nossos corações. Abandone o pecado enquanto há tempo, pois chegará um dia em que a paciência do Eterno chegará ao fim e aí a pessoa não tem mais escapatória. Então, as pessoas devem abandonar os pecados. Há muita podridão no meio religioso. Há muitas pessoas religiosas que estão no adultério, estão desviando o dinheiro das congregações. Há homens religiosos que frequentam casa de prostituição. Há homens religiosos que praticam sexo fora do casamento. Há pessoas religiosas que são desonestas nos negócios, que são mentirosas, que subtraem, furtam energia elétrica, o chamado gato de luz, que compram coisas pirateadas. Repito, abandonem o pecado enquanto há tempo, pois a paciência do Eterno um dia chegará ao fim. Voltando a Paraxá, explica o rabino Ovadia Sforno que a jumenta começou a falar com Bilã para impressioná-lo, levando-o ao arrependimento. Bilã ouviu a jumenta e não se arrependeu. Nós hoje não precisamos ouvir a jumenta. Nós podemos ouvir a palavra do Eterno e buscar o arrependimento. Buscar a verdadeira techuvá. E agora nós vamos analisar as 3 vezes em que Bilã tentou amaldiçoar Israel, mas terminou abençoando. E há nestas bênçãos diversas profecias messiânicas muito interessantes. Então, houve 3 ocasiões em que Bilã ele tenta amaldiçoar o nosso povo, mas o Eterno coloca palavras de bênçãos na boca dele. O Eterno transforma as maldições em bênçãos. Então, houve 3 ocasiões e nós iremos estudá-las. O primeiro pronunciamento de bênção está no capítulo 23, versos 7 a 10. Eu vou ler um trecho. Está escrito: como amaldiçoarei o que Elohim não amaldiçoa? E como condenarei quando o Eterno
não condena. E daí nós aprendemos a seguinte lição: se você é um servo do Eterno, ninguém pode te amaldiçoar. A maldição não chega contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, contra os teus negócios. A maldição não pode te atingir se você é um verdadeiro servo do Eterno. Você não precisa temer, pois o Eterno está contigo e há de te livrar de todas as maldições. Não há feitiço contra a casa de Israel. Se alguém te amaldiçoar, tenha certeza que o Eterno vai transformar aquela maldição em uma bênção. Eu vou contar rapidamente, que o testemunho é longo, não é? Mas na minha vida secular eu sou procurador da República, eu tenho porte de arma, eu já fui procurador do Estado, também com porte de arma, mas eu nunca usei arma de fogo. Eu tenho porte de arma, eu posso atirar, mas eu nunca usei. Houve um momento na minha vida, quando eu era procurador do Estado no Rio de Janeiro, que um PM, um ex-PM, ligado ao grupo de extermínio, me ameaçou de morte. Ele queria me matar, me ameaçou, mandou muitas indiretas para mim, e eu pensei, vou começar a andar armado, vou andar com uma pistola para me proteger, eu tenho porte de arma. Mas sabe o que eu fiz? Eu nunca andei armado. Eu entreguei aquela causa ao Eterno. Aquele homem falou que ia me exterminar, me ameaçou, me aterrorizou. Eu podia usar armado, eu poderia andar armado, eu poderia buscar proteção policial contra aquele ex-PM, mas eu nunca andei armado, nunca pedi proteção policial. Andava à noite de cabeça erguida, sem medo. E sabe o que aconteceu? Aquele homem que seria o meu algoz, em 2 meses foi exterminado pelo Eterno, morreu a tiros. O Eterno, ele participou de algo e fuzilaram aquele homem. Vejam, nós não precisamos temer nada. A minha vida, a tua vida, a nossa vida está na mão do Eterno. Aquele homem disse que ia me matar. Porém, alguém só vai me matar quando o Eterno autorizar. Se o Eterno não autorizar, não adianta. Então, isso é um testemunho meu. A história é longa, eu estou resumindo, que eu não tenho tempo, mas esse testemunho é muito longo. Mas só para dar o exemplo que a maldição não prospera contra a casa de Israel. Eu não precisei nem andar armado, pois eu creio que os anjos do Eterno estão ao meu redor, estão ao teu redor, eles estão acampados conosco e hão de nos livrar de todo mal. É claro que você não precisa vacilar, você não precisa se expor indevidamente, porém não tenha medo, maior é o que está em nós do que está nestas pessoas perversas. O segundo pronunciamento de bênção era para ser de maldição, mas o Eterno transformou em bênção, está no capítulo 23, versos 19 a 24. E nesse texto está escrito que o Eterno não é homem para mentir e nem mortal para mudar de ideia. Então, está escrito que o Eterno não muda. Se o Eterno não muda, a Torá do Eterno também não muda. Razão pela qual a Torá é para sempre. Isto faz cair por terra o argumento cristão de que a Torá acabou. Não, a Torá não acabou porque o Eterno não muda. O Eterno disse que a Torá é para sempre, então a Torá é para sempre. Prosseguindo ainda, esse texto diz, capítulo 23, versos 19 a 24, esse texto ainda diz que o Eterno está com Israel. Diz ainda que ninguém pode lançar feitiço contra Israel e que Israel é um povo que se levanta como leão. E nós vamos estudar como a tradição judaica
interpreta alguns destes textos. O capítulo 23, verso 21, assim diz, na Torá: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Iacov. O Eterno, seu Elohim, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. E o Targum Pseudo-Yonatan assim comenta esse texto do capítulo 23, verso 1. Diz o seguinte, o Targum: Bilam, o ímpio, disse: eu não observei quaisquer adoradores de ídolos na casa de Iacov, e aqueles que servem a falsos deuses não são estabelecidos na casa de Israel. A palavra do Eterno, o seu Elohim, é o seu auxílio, e o chofar do rei Messias ecoa no meio deles. Eu gostaria de fazer duas observações. A primeira observação é a seguinte: o Targum usa a cláusula a palavra do Eterno, o seu Elohim, para indicar que a palavra do Eterno é Elohim. Dezenas de vezes o Targum substitui o tetragrama pela expressão a palavra do Eterno, denotando que a palavra do Eterno é o próprio Eterno. Isto é muito importante, visto que todo judeu no primeiro século, ao ouvir a expressão a palavra, que em aramaico é menra, então menra, que é a palavra, todo judeu no primeiro século sabia que isto significa o Eterno. Então, quando Yohanan, João, escreveu: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim, aqui o termo palavra, ou menra, no Targum, é sinônimo de eterno, é sinônimo do tetragrama. Então, se a palavra é sinônimo do tetragrama, então a interpretação do texto fica assim: no princípio era o Eterno, e o Eterno estava com Elohim, e Elohim é o Eterno. Vejam, de acordo com o Targum, a palavra é sinônimo do tetragrama. Logo, Yohanan, João, quando ele diz que Yeshua é a palavra, é menra, ele está dizendo que Yeshua é o Eterno. Resumindo, de acordo com o Targum, menra, a palavra, é sinônimo do Eterno. Yohanan, João, disse que Yeshua é a palavra, ou seja, Yeshua é o Eterno, Yeshua é menra. A segunda observação: o Targum fala que o chofar do rei Messias ecoa no meio deles, no meio de Israel. Que chofar é este? Resposta: este é o chofar que será tocado no retorno de Yeshua HaMashiach, tal como dispõe Tessalonicaia Aleph, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que assim diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com o chofar de Elohim, e os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Então, o Targum fala que o Mashiach tem um chofar, e isto é repetido em Tessalonicenses, dizendo que será soprado o chofar de Elohim. Outra coisa, em Bamidbar, Números 23.23, está escrito: que coisas Elohim tem feito?
E os rabinos dizem que isto se refere à era messiânica. Ou seja, trata-se de uma alusão às maravilhas a serem operadas pelo Mashiach. E agora nós vamos para o terceiro pronunciamento de bênção de Bilam, que está no capítulo 24, versos 3 a 9. E eu vou ler alguns trechos. Está dizendo: quão amáveis são as tuas tendas, Yaakov, e os seus acampamentos, Israel. Ora, isso daí é a canção que nós cantamos todo Shabat, o Matovu. A canção do Matovu é exatamente isso, e nós cantamos todo Shabat. Todo Shabat, quando eu canto o Matovu, que é esse texto, eu me lembro de que o Eterno transforma as maldições em bênçãos, o Eterno nos abençoa. E essa cláusula, quão amáveis são as tuas tendas, Yaakov, e os seus acampamentos, Israel, explicam os rabinos, com base em Rashi, que Bilam falou isto, pois as tendas de cada família de Israel eram colocadas de modo que uma não conseguia ver o que se passava na casa do outro. Ou seja, as tendas não ficavam uma em frente à outra. Então, eles explicam que essa passagem quer dizer isso. Eu acho esta explicação muito pobre. Falar que esse verso se refere só ao fato de uma casa não estar em frente à outra. Né? Eu acho essa explicação muito pobre. Outros rabinos afirmam que isso quer dizer, isso seria uma referência ao Mishkan, ao tabernáculo e ao futuro Beit HaMikdash, e ao futuro templo. Mas, particularmente, eu entendo que esse texto das tendas de Yaakov, este texto se refere à família de Israel que é amada pelo Eterno. O Eterno diz: quão amáveis são as tuas tendas, Yaakov. Ou seja, o Eterno está demonstrando o amor que ele tem pelas tendas, mas aí tendas está num sentido metafórico, ou seja, é um amor do Eterno pela família de Yaakov, pela família de Israel, pelo nosso povo, o povo de Israel. Então, segundo o meu entendimento particular, essa cláusula, quão amáveis são as tuas tendas, Yaakov, essa cláusula se refere ao amor do Eterno pelo povo de Israel. Prosseguindo, o capítulo 24.7 desta paraxá assim diz: de seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Que rei é este? Este rei é o Mashiach. O Targum assim explica esta passagem: exaltado será o reino do rei Messias. Então, esse texto de 24.7 de Números é uma referência alegórica, metafórica ao reinado do Messias, que é Yeshua. E agora, nós vamos estudar a profecia de Bilam sobre o fim dos tempos, sobre o fim dos dias, sobre o futuro. São profecias apocalípticas de Bilam sobre o fim dos tempos. Então, são profecias apocalípticas que estão em Bamidbar, Números, capítulo 24, versos 14 a 24. Eu vou lendo alguma coisa e vou comentando. Então, o capítulo 24.17 assim dispõe: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Yaakov, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos de Moav, e destruirá todos os filhos de Shet. Maimônides afirma que esta profecia se refere aos dois Messias. E
enquanto o judaísmo afirma que existem dois Messias, nós cremos que existe apenas um Messias, que é Yeshua, mas Yeshua ele se manifesta em dois momentos diferentes. Yeshua se manifestou em um primeiro momento, mas ele voltará para cumprir as profecias restantes. E nós já estudamos sobre isso, sobre o Mashiach ben Yosef e sobre o Mashiach ben David. Nós estudamos isso, e se você não estudou, vale a pena acompanhar o estudo das Parashot desde o início, que o Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben David é um conceito que tem que estar muito claro em sua mente. Prosseguindo. Sobre esse texto de Números 24:17, o Targum Onkelos assim diz: Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas ele não está perto. Quando um rei surgir de Yaakov e for ungido, será o Mashiach de Israel. Ele matará os príncipes de Moabe e reinará sobre toda a humanidade. Então, vejam, o Targum ele explica que essa estrela é um símbolo do Mashiach. E de fato é. O nascimento de Yeshua foi marcado pelo aparecimento de uma estrela. Leia Matitiahu, Mateus, capítulo 2, verso 2. E por sua vez, em Guiliana, Apocalipse 22, verso 16, Yeshua é chamado de brilhante estrela da manhã. Assim, a estrela é um símbolo do Mashiach. Logo, a estrela de David é, na verdade, um símbolo do próprio Mashiach. Uma outra observação. O Targum afirma que o Mashiach irá exterminar os príncipes de Moabe e reinará sobre toda a humanidade. Esta profecia ainda não se cumpriu. E nós sabemos que Apocalipse afirma que Yeshua governará com cetro de ferro. E é ele, Yeshua, que pisa o lagar do qual flui o vinho da ira do Eterno. Apocalipse 19:15. E o Targum Pseudo Yonatan assim diz: Eu o vejo, mas não é no momento presente. Eu o contemplo, mas ele não está perto. Mas quando surgir um rei poderoso da casa de Yaakov, ele reinará e será ungido, o Mashiach, empunhando o poderoso cetro de Israel. Ele matará os líderes moabitas e deve reduzir a nada todos os filhos de Shet. E os exércitos de Gog, destinados a travar uma guerra contra Israel, e os seus cadáveres cairão diante dele. Isso quem falou foi o Targum Pseudo Yonatan. E eu vou comentar o Targum. Primeira observação sobre o Targum. Esta guerra de Gog, ela é mencionada em Yehezkel, Ezequiel 38, e também em Apocalipse 20, Apocalipse 20, versos 7 a 9. Resumindo o que dizem estes textos: as nações da terra se unirão contra Israel, invadirão Israel, mas o Eterno irá destruí-las. Segundo Apocalipse 20, versos 7 a 10, a guerra de Gog e Magog ocorrerá depois do milênio. Vale lembrar que, ou seja, essa guerra é depois do milênio, depois do reino milenar de Yeshua. E vale lembrar que ensina corretamente Maimônides que o milênio será marcado por um total retorno à observância da Torá. E chega a explicar o Rebbe de Lubavitch que o Mashiach poderá fazer
notáveis inovações adicionais na Torá, isto é, a interpretação dada pelo Mashiach à Torá é diferente da atual interpretação rabínica. E isto não é novidade para nós netzarim, nazarenos, pois nós sabemos que Yeshua e seus talmidim produziram uma interpretação da Torá diferente da interpretação do judaísmo tradicional. A halachá que nós seguimos é diferente da halachá do judaísmo ortodoxo. Para o judaísmo tradicional, e eu concordo plenamente, o Mashiach levará Israel a cumprir a Torá e reunirá os dispersos do povo de Israel. Logo, quando Yeshua voltar, todos nós iremos morar em Israel. Isso os profetas falaram. Os dispersos serão reunidos para Israel. Então, nós iremos para Israel quando Yeshua retornar. Assim, resumindo, Yeshua retorna, ele vai voltar, ele reina por 1000 anos, ocasião em que as pessoas estarão cumprindo a Torá. E durante os 1000 anos do reinado de Yeshua, Hassatan, Satanás, está preso. Após o milênio, Hassatan, Satanás, é libertado da prisão e sai para enganar as nações da terra, formando um exército para destruir Israel. E esta é a guerra de Gog e Magog. As nações partem contra Israel, mas o Eterno irá destruí-las com fogo descendo do céu, e Hassatan, Satanás, será lançado no lago de fogo e enxofre. E isso está em Apocalipse. E o Targum Pseudo-Yonatan assim diz: a casa de Amaleque é a primeira nação a fazer guerra contra Israel, e eles serão os últimos, juntamente com todos os filhos do Oriente, para fazer uma guerra contra Israel, nos dias do rei Messias. Mas, em última análise, todos eles sofrerão destruição eterna. Então, onde eu quero chegar? No fim dos tempos, as nações irão se reunir contra o nosso povo para nos exterminar. Porém, o Eterno irá destruir todas as nações. O Eterno preservará Israel. O Eterno nos preservará. Tal como Bilam e Balac tentaram destruir Israel e não conseguiram, a mesma coisa acontecerá no fim dos tempos. Haverá uma guerra contra Israel. Israel será invadido. Isso Ezequiel falou. Israel será invadido, mas o Eterno irá destruir todas as nações. E nós, israelitas, que temos a Torá e testemunhamos Yeshua, que estaremos com Yeshua no seu reinado messiânico, nós seremos poupados. E que nós perseveremos, que fiquemos hoje com Yeshua para podermos desfrutar da presença de Yeshua no reinado messiânico e no final do reino milenar de Yeshua, em que nós estaremos com ele. Nós estaremos com ele. Quem morreu, diz a palavra, irá ressuscitar. E quem estiver vivo terá o seu corpo transformado, o seu corpo ficará glorioso. Nós ficaremos com ele, ou ressuscitados, ou com um corpo transformado, um corpo glorioso. Nós estaremos com ele. E no fim do milênio, as nações tentarão nos destruir, mas irão cair por terra. O Eterno irá destruí-las com fogo descendo dos céus. Vamos orar para agradecer o Eterno por esse estudo.
Avinu Malkeinu Shabashamayim, nós te agradecemos, ó Pai, ó Rei vivo e existente, que a Tua palavra possa estar em nossos corações, e nós cremos que Tu és aquele que transforma as maldições em bênçãos e que não há feitiço contra a casa de Israel. Ajuda-nos, ó Pai, a seguirmos a Torá, a seguirmos Yeshua HaMashiach, que todos nós possamos nos apresentar diante de Ti com as mãos limpas e o coração puro. Nós te agradecemos por esse estudo e nós cremos que tudo aquilo que o Senhor profetizou, todas as profecias hão de se cumprir. Nós cremos na volta de Yeshua, nós cremos no reino milenar, nós cremos que nós estaremos com o Mashiach por toda a eternidade. Nós louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, ó Eterno, e te agradecemos por todas as maravilhas que o Senhor tem feito e que o Senhor fará conosco, com o nosso povo. Nós oramos e te agradecemos, Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.